Olá, vamos fazer uma pátina nesta peça. É um recorte de baleia em pinos. Aqui tem 2 centímetros. Vamos passar primeiramente uma cera incolor em toda a parte da frente, que é onde eu vou fazer o trabalho. Por ser pinos, ela vai absorver bastante a cera. Então, passo uma camada caprichada, porque eu preciso desse efeito da cera para poder fazer o descascado depois da técnica. Então, capriche nessa cera em toda a extensão do nosso recorte. Ó, aqui já chupou. Vamos passar mais um pouquinho. Pode passar direto em cima do pinos. Se for MDF, o tratamento é o mesmo. Só que, naturalmente, o MDF tem aquela resina e ele não vai chupar tanto. Perfeito? Bem, agora vamos à pátina propriamente dita. Um pincel de cerdas amarelas, nesse caso número 24, vamos hidratar e vamos utilizar aqui 3 tons de tinta. Nesse caso aqui são as tintas da Souvenir que eu usei: azul porcelana, falésia, Tahiti. E tô usando também a tinta branca, tô usando da Acrylex. Todas tintas acrílicas. Então, nós vamos fazer aqui uma mescla com essas 4 cores. Vamos começar pela cor escura, que no caso é a azul porcelana. E vamos fazer dar umas pinceladas aleatórias sobre a cera. Bem aleatórias. Pronto. Agora, vamos fazer da cor mais clara, sem secar, fazendo com que ela, às vezes, se integre à tinta anterior. Pode deixar falha entre as cores, não tem problema nenhum. Ó, perceba aqui, por conta da cera, a tinta vai abrir em alguns lugares. Isso é perfeitamente normal. E dá até um charme na técnica. Procura não misturar muito para não sumir todas as cores, para não unificar. É interessante que fiquem falhas. Perfeito? Tirei só o excesso da tinta. E agora vamos passar para a tinta mais clara. Perceba que eu não estou misturando as tintas. Pinceladas bem soltas. Pronto. E agora, por último, a tinta branca. Agora, eu vou querer um pincel mais limpo. Lavo o pincel. E agora eu quero a tinta pura, tinta branca pura. Pincel de lado, ele vai fazer uma pincelada mais pronunciada.
Assim está bom. Resultado final. Agora, nós vamos deixar secar naturalmente ou secar com secador frio, por causa da cera. Já voltamos. Agora, já seco, eu aproveitei para pintar nas laterais, fazendo uma mescla das 3 cores. Aqui eu já tinha passado cera também, tá? Então, agora nós vamos pegar uma lixa número 180 e vamos friccionar aqui para desgastar. A ideia é abrir espaço, desgastando, mostrando o fundo, no caso da madeira, tá? E integrando também as cores, ou seja, esses brancos que estão aqui, eles vão suavizar e vai ficar bem harmônico a composição. Vamos lá, lixa dobrada e vamos fazer força. Em alguns lugares vão sair mais. Lembre que nós usamos cera, justamente para isso, para que o desgaste houvesse mais ou menos em alguns lugares. Vamos fazer isso em toda a peça. Então, vamos lá. Com o estilete, já risquei aqui e aqui. De preferência, uma régua de metal. Posiciona e segura bem. Cuidado para não fazer nenhum estrago, não se machucar. O estilete deverá ser colocado nesta posição. Posiciona bem. Repito, procure fazer numa régua de metal. A posição do estilete. De lado, pressiona e vem para abrir uma ranhura. Novamente. Pressiona e vem de fora a fora. Mônica. Fez uma cavidade. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Essa ranhura, ela deverá ser feita 2, 3, 4 vezes, até que fique do jeito que você quer. Sempre de lado. Pronto. Uma aqui e a outra aqui. Para deixar com a aparência mais rústica, eu vou utilizar aqui Betume Colors na cor Mahogany, tá? Com um pincel macio. Vou hidratar esse pincel. Tirar só o excesso assim. E vou pegar o Mahogany. E vou passar bem passadinho. Ele hidratado. Para dar uma leve envelhecida. Olha o pincel novamente. Pega mais um pouquinho. E vem com o pincel úmido. Para que ele fique levemente diluído. As partes que foram descascadas, que foram desgastadas e que apareceu mais a parte do pinus, elas vão naturalmente ficar
com esse tom meio terra, meio bege. Vai aparecer mais essa parte descascada. Procurar colocar bem dentro dos veios que nós abrimos com estilete. E agora eu posso pegar um paninho, um papel e tirar todo esse excesso. Faça isso enquanto ainda está molhado, para que tire o excesso do envelhecimento. Olha que cor bonita que ficou. Fazer o mesmo tratamento aqui ao lado. Como a minha intenção é deixar bem rústica a peça e realçar essas divisórias que eu fiz aqui, que aparentam ser pallet, eu vou fazer o sombreamento aqui, para separar mais ainda, com médio envelhecedor na cor betume, da cor fix. Essa daqui vai ficar bem mais escura, já que usamos uma arroba na outra. Hidrato bem o pincel, deverá ser feito com um pincel angular ou pincel chanfrado. Vamos hidratar o pincel, tirar o excesso, pegar o produto na pontinha e trabalhar para que fique um degradê perfeito. Pronto. E aí, de ponta a ponta, abaixo dessa linha, o pincel vai e vem. Novamente. Realçando a divisória. Como aqui tem cera na composição, nós lixamos e aí a cera reagiu. Então, ela demora um pouquinho mais para pegar. Pronto. Mesma coisa na parte de baixo. Tá faltando água. Se você quiser, pode colocar uma fita crepe aqui, que vai facilitar esse vai e vem do pincel, para que não avance na linha de cima. Pronto. As ripas ficaram separadas. Agora, secar e ver se precisa retocar ou não. Acho que ficou bom, não precisa retocar. Tranquilo, ficou levemente envelhecido, mas continuam aparecendo as tonalidades aqui, tá? Desgaste do lixado, desgaste, tá? Que desgastei bem. Uma peça bem rústica. Agora, a minha ideia é colocar esse stencil, que já tá bem usadinho de tanto que eu gosto dele, tá? Esse stencil aqui é da minha amiga Ellen Flores, tá? Então, você coloca aqui. Nesse caso, eu estou querendo fazer com massa, tá? Eu tenho aqui a massa. Uso essa massa acrílica da Souvenir.
Pode usar qualquer massa para madeira, massa textura, massa para modelagem. Eu vou fazer com massinha, tá? Depois que secar, eu vejo, talvez eu coloque uma cor. Certo? Então, eu vou colocar aqui, vou fixar com fita crepe, vou fazer mais ou menos aqui, porque talvez eu coloque ganchinhos, vamos ver. Aqui temos a massa, gosto sempre de dar uma mexidinha. Pronto. Pegamos pela parte de trás. E vamos aqui. Bem fixo, bem certinho, nenhuma parte levantada. E vem com a massa esticando delicadamente por todo o stencil. Nunca levantar o stencil, a espátula no meio do caminho. Venha e levante como se estivesse voando. Ó. Nunca venha até o final e suba, porque vai estragar. Perceba que eu estou esticando e ao levantar, estou tendo muito cuidado. Aqui deu um defeitinho, ó. O stencil estava com probleminha, vamos ver se sai direito. Esse stencil é muito usado. Vamos ver se eu consigo salvar. Qualquer coisa, fazemos de novo. Desculpem o cachorro. Vamos lá. Com fé, com carinho. Deu. Maravilha. Aqui temos, entrou um pouquinho, mas é só tirar com um palitinho e retornar a letra, o D, letra E aqui. Vamos fazer isso já. Com cuidado e um palitinho, conseguimos atirar o excesso aqui, dessurtir. O stencil realmente estava com problema. Ficou assim. Agora esperar secar para poder fazer a aplicação do verniz. Estou pensando em colocar esses ganchinhos. Ganchinhos em ferro na cor preta aqui. Para a pessoa colocar chave. O que vocês acham? Canga, pode colocar uma canga. Pode colocar um boné, um chapéu, né? Então, vamos dar uma secadinha, acelerar a secagem. Gosto muito de usar verniz acrílico fosco da Acrylex. Ele deixa um toque acetinado, fosco, como eu gosto, e muito prático de usar. Eu deixo sempre um verniz, um pincel, verniz, para usar verniz à base de água. Só uso esse pincel. Se você, por acaso, pegar um outro pincel que você usou tinta, seja ele que tipo de pincel for, ele pode manchar a sua peça. Então, esse pincel separado somente para verniz à base de água vai impedir que a sua peça manche por ter algum resíduo aqui na virola, tá? Então, vamos nós, uma camada generosa.
sobre toda a peça. Uma camada bem passada é o suficiente. Assim, toda a peça, frente e laterais. Deixe secar naturalmente, ou, se tiver interesse, pode secar com secador ou soprador. Depois, só colocar os ganchinhos e um triângulo atrás para poder pendurar na sua parede. Aliás, nesse caso, 2. Vão ter 3 ganchinhos, então eu preciso de 2 atrás para poder dar o equilíbrio. Pronto. 2 camadas bem passadas. Agora é passar nas laterais e fazer o acabamento.